Fala, seus apologetas de Twitter, tudo bem com vocês? Já o episódio vai começar com meu parceiro João Arruda, mas antes, calma que eu tenho um recadinho muito importante para vocês. O episódio de hoje é especialmente patrocinado pelo Instituto Cetro. E para começar então de vez essa parceria que eu espero que se dure por muito tempo, eles vão dar 20% de desconto na pós-graduação, de pregação a partir do Antigo Testamento. Mas isso se você tiver o código aqui do MJCast. Olha que legal, a Cetro aí, essa parceira nossa. E os professores que vão estar lá são os seguintes, só fera braba. Silas Daniel, André Heineken, Silas Carvalho, Marco Antônio, Danilo Moraes e Viviane Enes. Então, se você precisa dessa oportunidade para estudar a Palavra de Deus, entre em contato aqui no WhatsApp que está na descrição, que é o WhatsApp 981116329 e mande a palavra MJ20. E aí você vai garantir a sua inscrição com 20% de desconto. As inscrições estarão abertas até dia 29 de fevereiro, então não vacila e já garanta a sua vaga. Agora, como não pode faltar, roda aquela vinheta de milhões e bora para esse episódio. Ah, moleque, vinheta rodada. De $1 milhão. Posso apresentar nosso convidado ou você quer apresentar, Gil? Apresenta, manda aí. Uma salma, como diz nosso querido João, licença poética, né? Uma salma de palmas pra ele, Paulo On. Paulo, seja muito bem-vindo. É um prazerzaço ter você aqui no MJCast. Então, assim, se apresenta assim brevemente pra galera. Depois a gente entra na sua história, o tema que você tratou aqui na Apollo Talk, na Apollo 24. E depois a gente vai rolando a conversa aí. Primeiro, obrigado por me ter aqui num podcast onde a gente só vai falar de coisa fácil. Os assuntos teológicos a gente deixa pra lá, não é verdade? Mas é um prazer estar aqui com vocês. Eu sou o pastor Paulo On, sou pastor presbiteriano na Igreja Metropolitana em Campinas, criador de conteúdo digital, professor na área de teologia e também autor de 2 livros que foram lançados pela Thomas Nelson Brasil, Deus Falou na Língua dos Homens e Grego Diário. Pai de 3 filhos, com uma linda esposa, tudo beleza. Homem sábio, né? Não vai dormir e São Paulino. Moleque, é isso aí, hein? Campeão de tudo, ganhando, né? Recentemente fizemos o aniversário de 94 anos do nosso tricolor, né? Foi top demais. Eu gostei, já sabia. Nossa. Por isso que eu tava me identificando com o nosso convidado. Agora eu tô em casa, meus amigos. Vamos lá, então, pra história, Jimmy. Mas é verdade, antes de ir pra história, já aproveita o começo, você citou que você é criador de conteúdo, já divulga suas redes aí no comecinho, depois a gente reforça no final também. Cara, é muito fácil, né? É só digitar Paulo On no Google que vai sair tudo lá. Eu sou o único no mundo, então é fácil de encontrar. Você pode encontrar meus conteúdos aí no YouTube, onde a gente tem vídeos mais bem trabalhados e com temas teológicos, mas no Instagram, né, no Twitter, em qualquer lugar. Tô até no TikTok, então só não faço dancinha, mas... Teólogo moderno. Graças a Deus. Tem que marcar presença. Tem que marcar, tem que estar lá. O evangelho tem que estar lá, né? Todos os lugares. É isso aí. Tem perdido pra tudo quanto é canto. Então vamos pra história, né, João? Falar dos livros dele também, né? Que ele citou aí. Verdade. E provavelmente deve ter na nossa livraria, né? Porque todo mundo que o Luizão traz, os livros tá na nossa livraria ali, verdade, né? É verdade. Então, como é que faz aí pra galera que não é de Londrina aqui, que não pode ir na nossa livraria ali, a ter acesso aos seus livros? Cara, eu acho que a melhor maneira é comprar pelas lojas virtuais, né? Tem a Amazon, tem as lojas virtuais aí que podem te entregar com um desconto bom, né? O desconto da Amazon, aliás, às vezes até compensa muito. Compensa muito, né? E lá você pode encontrar a forma de e-book, a forma que você quiser, você pode ter acesso aos meus materiais. Só não baixa o PDF do Google de graça. Porque isso aí vai pro inferno. Aí não, pirataria é crime. Então bora. Vamos lá. Paulão, a gente fala aqui no MJCast, é um termo característico nosso. Você é nascido num berço El Shaddai? Cristão ou não? É nascido fora da igreja? Berço El Shaddai. Né? Porque eu sou 4ª geração de crentes na família. Legal. Então a minha bisavó, ela foi alcançada pelo evangelho, depois o evangelho foi passando de geração a geração, né? Então a minha família é originalmente da Coreia do Sul. Em 75, o meu avô e os meus pais, né? O meu pai veio, depois a minha mãe veio e eles vieram para tentar uma vida melhor aqui no Brasil, porque na época, meados da década de 70, o Brasil, né, custe acreditar, era bem melhor do que a Coreia em termos de qualidade de vida. Rapaz. Né? Para você ter uma ideia, na Coreia não tinha televisão a cor, aqui já tinha. Meu Deus. Então, o pessoal vinha muito
ou para morar aqui, fazer a vida, ou para ir para alguns países da América Latina, ou para fazer ponte para ir para os Estados Unidos. Acabamos ficando por aqui, constituímos vida. Os meus pais trabalhando, me criaram, deram educação. Sou nascido aqui, né? Então sou brasileiro legítimo, embora não pareça. Mas... Você é a primeira geração nascida no Brasil, sim. Eu sou a primeira geração nascida no Brasil. Você tem bem próximo do Coreia mesmo, assim, né? A gente vive mundos assim compartilhados, né? Então, com os meus pais é um mundinho onde a gente só fala coreano, só come coisa coreana, só fala de coisas relacionadas à nossa cultura. E já com minha esposa e com os meus filhos, aí é um outro mundo, né? Aí é arroz com feijão, é fandango, todas essas coisas. Sua esposa é brasileira, assim? Minha esposa é a mesma situação que eu, né? Entendi. Então, os pais, os meus sogros vieram um pouquinho antes, né, pra cá. E ela também é a primeira geração nascida aqui. Nossa, né? Mesma coisa que eu. Que legal, cara. Tem alguma ligação até hoje, assim? Vocês continuam... Vocês já foram pra Coreia alguma vez? Voltaram pra lá? Eu e minha esposa já fomos uma vez juntos. A minha esposa também foi algumas vezes. Eu também fui outras tantas. Eu tenho família lá, né? A parte da minha mãe inteira, quase que inteira, está lá. E a gente sempre tem esse vínculo, né? Meio que umbilical com... A gente chama de país-mãe, né? Porque é o país materno, da onde todos nós viemos, e a gente tem um carinho muito grande, né? Uma das minhas produções novas aí no mundo do Instagram, eu abri um perfil que é o @coreia.go, que eu tento trazer coisas sobre a cultura coreana, sobre a história coreana, para sair um pouquinho desse negócio de K-pop, aquele negócio mais midiático, né? Trazer conteúdos mais sérios, mais importantes, né? Claro, para o pessoal conhecer, né? Porque o pessoal sabendo que eu sou coreano, descendente coreano, as irmãs vêm assim, perguntam assim para mim, pastor, é fácil, como que eu faço para casar com coreano? Aí eu tenho que falar assim, minha irmã, olha, não sei se isso vai rolar, se isso vai ser bom para sua saúde mental. Então, a gente tem algo que as pessoas pensam e imaginam e tem o mundo real. Né? Real. E como é que... Da onde se deu essa inversão, assim, Brasil... Coreia, assim, por que o Brasil ficou e a Coreia foi? Você que... Relação de desenvolvimento, né? Você tem alguma... Ponto de vista seu. Um diagnóstico? Eu acho que, assim, a história da Coreia e do Brasil tem muitos pontos semelhantes, né? Se você vê o processo histórico no período mais moderno, tem muitos pontos convergentes e muitas coisas que os dois países fizeram, assim, bem parecidos. Mas lá teve um salto do milagre econômico que aconteceu lá em meados da década de 70 e 80, que eles aproveitaram melhor. O país é menor, tal, os recursos foram melhor aproveitados, a ênfase em educação, eu acho que foi algo decisivo, né? Coisa que nós, embora tenhamos tido a oportunidade de experimentar um crescimento com vigor na década de 70, por exemplo, nós não conseguimos aproveitar com tanto sucesso e aí os caminhos começaram a seguir sentidos opostos, né? Então, infelizmente, essa é a realidade do nosso país. E lá na Coreia, não é porque a Coreia é desenvolvida que não tenha problemas, né? Tem problemas sociais graves, né? Um dos maiores índices de suicídio, pessoas que têm frustrações imensas em relação à vida por causa da competição social, por causa de todo esse estereótipo, né, por exemplo, da beleza. E isso é um peso muito grande para as pessoas, porque as pessoas querem viver de acordo com aquele padrão e se não conseguem atingir um certo padrão social, um certo modelo de vida, aí a frustração vem. E como a Coreia também é um país que não tem muita, assim, a maioria se declara não religiosa, então problemas sociais também geram e andam junto com problemas espirituais muito sérios. E você falou dessa questão da parte religiosa, eu fiquei muito curioso, porque até a gente recebeu aqui o André Reich, ele citou a questão de uma liturgia da Síria, né? E como que é o cristianismo lá na Coreia, assim, porque a cultura é muito diferente, e qual que é o reflexo disso na parte religiosa, assim? O coreano, ele tem a sua forma de adorar a Deus, né? É um povo muito fervoroso, um povo muito, assim, dedicado e muito liberal.
mas do jeito oriental. Então, se você visitar a igreja do Evangelho Pleno, que é a maior igreja lá da Coreia, você vai achar que você não está numa igreja pentecostal. Né? Então, tem toda uma liturgia, uma forma que para o coreano é algo que faz parte do ethos dele, né? Do próprio ser dele. O brasileiro que é mais escrachado, aberto, tal, essas coisas, mas o coreano é muito introspectivo, que nem todo oriental. Então, é muito mais essa intensidade interior que o coreano tem. Então, é um povo que ora muito, né? Que quando é para investir na obra, dá até o anel que está no dedo para fazer. E é um povo muito intenso. Então, tem muitas diferenças, mas assim, são dois povos que a gente não pode comparar um com o outro porque vivem em situações e contextos totalmente diferentes, né? Esse contexto, ele também é pentecostal lá dentro da Coreia? Como funciona? Na Coreia, a igreja pentecostal é uma igreja minoritária dentre os cristãos. A igreja que tem mais adeptos é a igreja reformada, presbiteriana. Batista também tem muito pouco. Assembleiano, que nós chamaríamos de assembleiano, que lá também é muito pouco, né? Isso é muito a influência dos primeiros missionários. Então, os primeiros missionários na Coreia foram presbiterianos e metodistas. Então, isso influenciou muito e o pentecostalismo entrou muito tempo depois. Queria ver um coreano falando língua estranha. Rapaz, deve ser diferente. Fala em português. Aí ele fala em português. Pro português, todo coreano fala língua estranha. Bom, mas muito massa. Essas questões de cultura, assim, tem muita vontade de conhecer, né, cara? Sim. Deve ser muito diferente, muito interessante, né? Ô Paulo, aí que a gente parou na sua história, vocês chegaram no Brasil, já foi na região de São Paulo ou não? Onde? Já. Nós nos estabelecemos já na região de São Paulo. Né? Tem uma região de São Paulo que é a região onde é muito vibrante a indústria têxtil, né? E a indústria de confecção de vestuário, principalmente feminino. Então, a maioria dos coreanos começou a trabalhar nessa área, né? Pelo menos a primeira geração dos pioneiros da imigração. Depois, a partir da nossa geração, aí a gente acabou fazendo um monte de outra coisa, inclusive ser pastor. Até no TikTok chegou. Você vê. Então, a gente se estabeleceu aqui, os coreanos tinham uma colônia muito forte, né? Com uma presença muito marcante. E a gente está até hoje, né? Sim. Até hoje lá. Que legal. E vamos, então, assim, eu quero saber também quando que surgiu, porque tem aquilo, né? Filho de peixe, peixinho nem sempre é uma verdade. E pastor não é tão fácil, né? O filho seguia... Quando que surgiu em você esse despertar? Você teve sempre uma infância, adolescência da igreja ou teve uma época que... Eu sempre fui da igreja. Sempre, eu nasci na igreja. Meu avô foi presbítero da igreja, meu pai é diácono da igreja, então toda a infância foi na igreja, fazendo coisa de igreja, me envolvendo na igreja. E eu sempre, assim, desde muito cedo tive esse chamado, essa vocação para ser pastor. Acontece que por diversas razões na vida eu não pude ser pastor de primeira, né? Então, como eu não estava em condições de ir para um seminário e de exercer um ministério, eu fui estudar algo que também me interessava. Então, eu estudei Relações Internacionais, né, com a perspectiva, a primeiro momento, de me tornar diplomata, mas depois eu vi que eu não teria capacidade, então fui fazer outra coisa. Entendi. Então, durante muito tempo eu trabalhei no mercado financeiro, fui bancário de vários bancos e chegou um momento, já depois de, já nessa transição de casamento e tal, em que Deus deu uma chacoalhada para decidir, né? Você vai ou não vai, né? Eu tô chamando, você vai ou não vai. Que idade mais ou menos isso aconteceu? Isso eu já tinha lá meus 22, 23 anos de idade. Mas era novo ainda, né? Novo, mas eu já era formado, já estava trabalhando já há algum tempo, né? Eu me formei cedo e comecei a trabalhar também desde muito cedo. Então, foi um processo. Aí eu entrei no seminário, né? Fiz o seminário de forma bem devagar, demorei 7 anos para fazer o seminário, porque eu estudava à noite, porque eu trabalhava de dia, né? Para me sustentar. E depois que terminou o seminário, aí surgiu a oportunidade de eu poder fazer o mestrado
e Novo Testamento em Edimburgo, na Escócia, que é um centro, um dos mais importantes do mundo. É fraco, homem. Surgiu uma oportunidade. Surgiu uma oportunidade. Caiu no colo dele, assim, sabe? Sorteio do Instagram. Mas você sabe que nada na vida ela cai do céu, né? As portas se abrem, mas na época eu não tive bolsa, não tive nenhum apoio financeiro de ninguém para ir. Então todas as economias da minha vida, a gente raspou tudo e foi. Era eu, minha mulher e 2 filhos na época. No terceiro, Já tava com... o terceiro não tinha vindo. Então a gente passou uma temporada razoável lá, eu obtive o meu mestrado. Aí voltei ao Brasil, aí voltando ao Brasil, aí começa todo o processo para servir, para ser ordenado. E aí que eu já entro no contexto da Igreja Presbiteriana, da onde eu sou ministro e pastor. Mas antes da Igreja Presbiteriana, durante 30 anos da minha vida, eu fui membro e parte da Igreja Holiness, que é uma igreja carismática, né? Não é pentecostal, mas é carismática. Tem bastante oriental nessa Tem igreja. bastante... Na verdade, a Holiness conhecida aqui no Brasil é mais a Holiness japonesa, mas tem a Holiness coreana também. Tem também. Então, 30 anos nesse contexto, por isso que eu rodei muita Assembleia de Deus para pregar, conheço muito bem esse meio, e por causa desse meu background, embora agora eu esteja numa posição teológica diferente, eu tenho um carinho muito especial por esse povo, né, que faz parte da história, né, do povo evangélico aqui no Brasil, e é sempre bom estar num contexto diferente do qual estou acostumado, mas isso dá provas que, na verdade, nós somos o mesmo povo, adorando o mesmo Deus. Amém. Que temos certas preferências, mas isso daí é muito secundário diante daquilo que nos une e que nos torna um só povo em Cristo, né? Então, assim, o caminho para até chegar aqui foi um caminho não tão direto assim. Não linear, né? Vamos dizer não assim. linear, mas é legal você perceber que mesmo que a minha vontade é ter ido reto, mas Deus faz dar algumas curvas, mas essas curvas são muito boas para você ter um crescimento, para você entender melhor qual que é a vontade de Deus, para você ter um amadurecimento legal, para que quando chegue o momento de você efetivamente fazer aquilo que você sonha fazer para Deus, aquilo seja feito de forma melhor. Entendi. Nesse processo, assim, principalmente na parte da faculdade, quais são os pilares desse mestrado que você fez, assim, qual tipo de coisa vocês estudam lá e qual é o pilar desse ensino? No mestrado... No mestrado fora que você fez. No mestrado lá em Edimburgo, o foco era a área dos estudos bíblicos, então as ciências bíblicas. Então um foco muito pesado em línguas originais, ou seja, hebraico e grego, né, para você ler com fluência os textos, porque isso é a base de toda a teologia, na verdade. Né? E fora a leitura do texto, aí são as ciências que te ajudam na leitura, né? Como a exegese, que é você ter uma noção de todos os detalhes que estão no texto. Tem a hermenêutica, que é como você interpreta esse texto e como você aplica na sua vida. Então foram 2 anos aí, 1 ano e um pouquinho, né, mergulhados nesse mundo que deram os alicerces necessários, por exemplo, para eu escrever o meu primeiro livro, que é O Deus Falou na Língua dos Homens, que conta um pouquinho dos bastidores daquilo que a gente estudou, a literatura que a gente teve contato. Você usou um pouco do conteúdo que você criou no próprio mestrado para pôr no livro? Sim, isso me ajudou bastante, né? Porque a gente, num contexto fora, né, estudando fora, a gente tem contato com literatura atualizada. Então imagina, a gente espera que as editoras traduzam livros para chegar na língua portuguesa. Lá você pega direto o que está... publicado. O que é recém-lançado. Entendi. Então, você pode trazer, tendo acesso a essa literatura, uma abordagem mais renovada, mais atualizada daquilo que a gente tem. A palavra de Deus é a mesma, mas as ciências bíblicas, elas avançam. Sim. Então, você vai trazendo dados mais precisos, né? Uma compreensão, vamos dizer assim, mais inteira, assertiva, né? Mais assertiva, corrigindo certos enganos, por exemplo, que as nossas gerações passadas tinham e que hoje você não sabe. Você sabe que não é por aí, que é por outro sentido, e assim vai.
Caramba, Que massa, sensacional. Profundo. E você deu uma pincelada no tema que você, pra quem tá assistindo, ministrou aqui na Apolo 24, né, Paulo? Mas antes de... E ele não rodou na Apolo 24. Mesmo que aqui será? a Assembleia ele não rodou. Será, João? Eu acho que não. Mas antes de entrar assim no tema que você abordou aqui, Paulo, você é bem jovem, né? E a gente Pareço. Você tem quantos anos? Esse ano eu faço 40. Rapaz, Nossa, nunca que... mano. Tem Cara de 25 anos. 25, velho. Mas é jovem, né? É um pastor jovem. Eu que E- chegar com essa idade Não, aí, meu amigo. tá só, expectativa de óleo vida. Trabalha no sol, né, João? Dependendo do murcho. A gente fala muito pro público jovem, né? MJ, Ministério Jovem. E queria saber de você, assim, os desafios. Quanto tempo você já tem de pastor, assim, titular da igreja? Não, eu não sou pastor titular. Você é titular da igreja. Mas de ordenação, eu tenho 3 anos. 3 anos. Eu sou ainda novo ordenado. Entendi. Né? Mas eu queria saber os desafios, porque pastor é uma responsabilidade. Você enfrentou alguma coisa assim peculiar pelo fato de ser jovem ou foi muito tranquilo pra você? Eu acho que a grande sacada ou o grande problema de ser jovem é que muita coisa para você é novo, é novidade. Então tem certas situações que você passa no gabinete pastoral, conversando com as pessoas, que são coisas que você nunca imaginaria que aconteceria Como responder isso? Não, no nosso mundo até coisas assim, são tantas coisas novas que nem pastor já de 30 anos de ministério nunca viu na vida. O povo tá criativo. Crises familiares, ixi, assim, né? A gente tem que até censurar 18 anos, assim, porque Até o diabo fica impressionado com as coisas. Com a criatividade. O diabo fica arrepiado com essas coisas. Ele fez e ele fica assustado. Mas são coisas que desafiam, né? Primeiro a nossa espiritualidade, porque é uma responsabilidade muito grande ser pastor e cuidar do cuidado espiritual das pessoas. Muito mais nesse mundo onde cada vez menos as pessoas têm se interessado por uma vida firme com Jesus. Né? As pessoas são muito pragmáticas, muito utilitaristas. Então as pessoas querem fazer aquilo que funciona. Resultado. E a lei do evangelho não é essa. Né? O que importa não é o que funciona. Né? Às vezes não vai funcionar. Né? Às vezes Deus leva para o caminho de dar tudo errado. E para fazer as pessoas entenderem isso? Para a gente que é pastor entender isso já é muito difícil quando as situações e as crises se abatem contra nós. Imagina você passando por problema e tendo que fazer uma cara boa e tendo que ajudar o outro. Então, o mais difícil na vida pastoral não é estudar. Estudar, você tem livros, comentários, né? Você ouve boas pregações, boas aulas. Isso daí não é o difícil. O difícil é contato com pessoas. A pessoa, o ser humano é o ativo mais precioso do reino de Deus. Lidar com essas pessoas e ajudá-las a estarem mais próximas de Cristo é um desafio muito grande, que quando você é um jovem pastor, você não sabe por onde você vai, né? Você quer chamar os universitários a todo momento, entendeu? E pouco a pouco você vai pegando o jeito, mas não é aquele negócio assim, rápido como você queria que fosse. Você sofre bastante. E nem confortável, imagina. Nem confortável. Às vezes você tem que ter um cuidado para que o problema do irmão que você está cuidando não vire o seu problema e você não fique arrasado. Essa separação também sentimental, para que isso também não vaze para o âmbito da sua família. São questões muito complexas. As questões muito complexas que a gente tem que aprender a lidar. E igreja não é tela de YouTube, não é tela de rede social. Igreja é cara a cara e falando de coisas que você não sabe como agir, né? Nossa, deve como é que ser. responde, né? Cara, Diante do luto também deve ser complicado. Né? Luto, perda, doença. Então, a galera que está assistindo a gente tem que dar muito valor para os pastores e para os homens de Deus, mulheres de Deus mais experientes que passaram por tudo isso e de alguma maneira querem ajudar, não ignorando, mas sempre dando ouvidos. Por isso que a sabedoria bíblica diz que a gente tem que sempre estar cercado
de conselhos, principalmente dos mais idosos. Isso é muito importante. Não é que eles vão estar sempre certos, mas de todo errados, talvez não. Então, os mais velhos, os mais experientes sabem mais ou menos por onde a gente tem que ir. Já meio que passaram pelo caminho. E a gente dá aquela criativizada, né? Eles dão a direção e a gente faz do nosso jeito. É verdade. Rapaz, é por isso que a gente fala, né? Hoje em dia não, acho que sempre foi assim, mas talvez com as demandas da atualidade, o pastor cada vez mais tem que ser multidisciplinar, vamos dizer assim, né? Psicólogo, tem que ser pastor, efetivamente, na parte litúrgica ali, na parte ministerial. Youtuber, né, cara? Porque o nosso mundo é assim. Você imagina, eu tenho 3 meninos em casa. Eles passam grande parte do dia deles mergulhado assistindo vídeo no YouTube. Né? Assim, todo mundo. É muito Instagram. fácil a gente perder 2 horas só rolando Reels. Né? Aquele é um campo missionário também. Nós somos edificados pela palavra de Deus, mas você imagina uma pessoa que não tem contato com o evangelho, às vezes se depara com conteúdo que o Espírito Santo usa naquela hora para tocar aquela pessoa. Então são coisas que a gente que produz conteúdo nunca vai saber a dimensão de aonde a sua voz está sendo ouvida, quem está assistindo e o efeito que aquilo está sendo produzido. Por isso que é 100% a ação de Deus. A gente é instrumento, a gente empresta nosso rosto, nossa voz, nossos equipamentos, né? O nosso dinheiro. Aí o Espírito Santo ele faz o que ele quiser, vai tocando. Rapaz, E o que te motivou então, Paulo? Porque, como você citou, você tem um canal no YouTube, tá no TikTok, tá no Insta. Foi essa demanda que você percebeu? Preciso estar lá, o evangelho precisa estar lá. E como você começou? Cara, eu sou a pessoa mais improvável pra estar fazendo tudo isso. Quem me conhece sabe que eu sou uma pessoa bem tímida. Eu não gosto dessas coisas de câmera, assim. Eu aprendi a conviver. A me acostumar com a câmera, mas eu não gosto muito disso. Eu sou uma pessoa mais reservada e tal. E eu nunca senti necessidade de fazer isso, né? Aí eu comecei a criar alguns conteúdos muito específicos, né, sobre teologia, e meio que, não vou fazer mais, né? Eu lembro de eu ter mandado uma mensagem pro Vitor Fontana, que teve aqui, aí eu falando, não vou fazer mais não, né? Tem um monte de gente fazendo e tal, se você tá fazendo, o Vitor começou bem antes que eu, bem antes não, um pouquinho antes que eu e tal. Aí ele falou uma coisa que me fez pensar, fala assim, Paulo, tem tanta tranqueira na internet que eles ganham de goleada em quantidade. Então a gente precisa também ter coisas de qualidade numa quantidade maior, ainda que um fale a mesma coisa que o outro. Ele tem a audiência dele, eu tenho a minha. Quanto então, mais gente se esforçar, quanto mais gente falando levar... a mesma mensagem de Deus, que é a mesma mensagem que todos devem falar, não tem novidade, não tem criatividade, melhor será e o maior será o nosso alcance. E cada um tem o seu jeito de pregar o evangelho, cada um tem o seu jeito de falar das coisas, de gravar vídeo. Eu tenho um jeito mais professoral, né? As pessoas falam que a minha didática é razoável. Isso que eu ia falar, é muito fácil de aprender com os seus vídeos. Se você quiser aprender ali, é muito bom. Obrigado, pontinho positivo pra você. O Vitor Fontana tem uma pegada que é dele, que é uma pegada que ele traz muitos dados, ele tem uma capacidade de concatenação de informações. Ele é enérgico também. Faz uma esquizofrenia, gosta. Ele vai vindo as coisas. Assim, eu sou mais paz e amor, né? Eu não entro em polêmica, não. Eu não sou homem da polêmica, porque isso me faz mal. Eu falo uma coisa polêmica, isso me... Já pega o dia inteiro me deixa mal no coração. Então, às vezes quando a gente tem que entrar nessas coisas, a gente entra, mas é muito raro. Pra mim é raro. Tem homens especializados, assim, na internet, que vivem de polêmica. E a polêmica é boa. É boa. Tem que saber fazer polêmica e tem que saber transmitir de forma correta, de forma a prender a atenção das pessoas. Então, eu não sou essa pessoa. Então, por isso que meu canal não cresce numa velocidade grande assim. Porque se eu ficasse fazendo polêmica, eu acho que eu cresceria mais. Entendi. Mas, de acordo com o chamado de cada um, de acordo com o jeito de cada um, dá para produzir um conteúdo. Então, se você estiver aí querendo produzir algum conteúdo, tem espaço para todo mundo. É verdade. Né? Você só tem que achar o seu jeito e ter uma filosofia de produção sua. Não querer copiar ninguém. Não querer copiar, mas tem que ser algo movido por Deus também, pro bem do reino. Motivação correta. Motivação não querer correta. reinventar a roda, né? Que a mensagem é a mesma certo. desde... Verdade. Que você é uma pessoa muito criativa e
pensou em ilustrações e exemplos que ninguém pensou, ou você consegue contar com facilidade. Olha só o que falta. Quer ver o que falta? Bons canais de YouTube que dialoguem com o evangelho para o mundo das crianças. Verdade. Não tem. A galera vai muito pra música só, né? Tipo, Pra música, mas, sabe, bons contadores de história, Verdade. né? Pessoas que cativem, né? O que a gente tem bastante é canal de criança, né? O cara desembalando brinquedo e tal. recebidos, né? O cara pode fazer a mesma coisa, mas em vez de falar sobre o brinquedo, pode falar do evangelho, né? Pode falar que o bonequinho perdeu o braço e tal, que ele caiu, que ele pecou, que Jesus restaurou. Ganhou um homenzinho ganhou torto. um bonequinho torto. Torto, aí você endireita ele, fala que foi A Deus. Bíblia encontrou. Aí, já vamos abrir agora aqui, Aí, ó. Mas tem que usar a criatividade, porque a gente precisa disso, a gente precisa atingir muitas pessoas, Verdade. os idosos também. Os idosos verdade. também ficam o dia inteiro no YouTube lá. Bobear mais que a aprenderam. gente, viu? Meu Deus, Né? mandando gif de bom dia o dia inteiro no Em vez de grupo da ficar família. espalhando fake news, tem que ter uma forma de edificá-los. É verdade. Então a gente precisa de muita gente fazendo isso. Na minha família existe a máfia do bom dia. O bom dia é porque terrível. eles não conversam, eles só Fez falam um bom compilado do Bom dia. Dia. Eu fiz um compilado de 10 minutos só de bom dia. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Assim. Pode mandar, pode criar um conteúdo pra quem é da máfia do bom dia. Máfia do Bom Dia. Então tem espaço pra todo mundo. Eu deixo o reforço aqui. Se você não conhece o canal do Paulo, né? Ele já falou no comecinho, vai lá, Paulo On, muito facinho de achar. Tem uma live, eu não assisti inteira. Live não. Um podcast quase com o Gutierrez Siqueira. Tem 2, se eu não me engano, mais que você já fez. Eu tenho com o Gutierrez, eu tenho com o meu querido amigo Carlos Vailate também. Carlos Vailate esteve aqui Já também. esteve aqui também. Eu gosto de falar com os pentecostais. Mas agora você tá no seu áudio, MJCast. Agora, meu amigo. Então tá bom. O homem estourou. Tá bom, Misturou. tá bom. Você vê como que a humildade aqui é o Vou nosso forte. deixar meu Pix aqui, tá? É ofertinha do irmão, né? Paulo, então vamos falar um pouquinho sobre o tema que você ficou responsável, vamos dizer assim, na Apolo 24, que fala muito com o livro, né, que você escreveu. E aqui a gente deu uma contextualizada, parafraseou para a Bíblia é Deus falando na língua dos homens ou os homens falando sobre Deus. Como assim? O que é isso? Pra galera que ficou com a cabeça pensante nesse sentido. O que eu falei na conferência é que são essas duas coisas. Primeiro é Deus falando conosco numa linguagem que é nossa. Então, você imagina Deus, um ser supremo, criador de todas as coisas, ele pode falar numa linguagem perfeita, de um jeito perfeito assim, né? Mas o grande problema é que ninguém vai entender. Nós somos pecadores, nós somos limitados, né? Nem tipo texto de jornal a gente consegue entender 100%, imagina Deus falando com a gente. Então fez parte da graça de Deus, da misericórdia de Deus e da provisão de Deus, revelar-se a nós de uma maneira que nós podemos entender. Nós chamamos isso de acomodação. Então Deus se acomodou, Deus se limitou aos limites da nossa linguagem para que nós pudéssemos entender quem ele é. Por exemplo, quando Deus revela a grandeza dele, o que é grande pra gente? Grande pra gente, por mais que seja grande, tem um limite que vai do limite do nosso pensamento. Que não é a grandeza real de Deus, porque a grandeza de Deus é enorme, mas ele usa a palavra grande pra gente saber que Deus é grande, pra gente poder imaginar a grandeza de Deus, né? Então essa é uma forma acomodada e por isso Deus se emprestou da nossa linguagem, ele falou em línguas humanas, ele continua falando conosco. Já imaginou, Deus começa a falar no seu coração em japonês? Nossa. Você tem que pegar lá o irmão que tem dom de interpretação e pedir pra ele colocar o negócio aqui no Dentro seu coração da e ver, né? No Não, Google Tradutor Implantar um Duolingo dentro do corpo. Deus fala em português. Você já parou pra pensar que Deus fala exatamente dentro das suas capacidades de compreensão, de gramática e de vocabulário? Se você fala um português todo estragado, né? Deus vai falar dentro daquele vocabulário. Deus vai falar gíria. Deus vai falar, mano, pô, né? Deixa disso. Mas se você tem uma capacidade de compreensão maior, Deus vai se adequar àquilo, né? Por isso que ele fala de acordo com a capacidade que ele mesmo nos deu para entendê-lo. Agora, essa é a primeira parte. A segunda parte é que nós também podemos falar das coisas de Deus, ou seja, na língua de Deus, na linguagem de Deus, pegando essa revelação que nós recebemos do Senhor e proclamando às pessoas, falando de Deus, quem é Deus, né? De formas criativas. Nós temos uma só palavra,
né? Uma só Bíblia com 66 livros. Mas os tempos demandam que essa mensagem possa ser pregada de maneira contextualizada, de maneira a dialogar, né? A Bíblia tem respostas para todas as questões dos seres humanos? Tem. Mas às vezes a gente oferece respostas que ninguém está fazendo pergunta. Tipo, a pessoa fala assim, ok, e o que eu tenho a ver com isso? O que a gente tem que fazer é entender quais são os grandes questionamentos do nosso tempo que as pessoas pensam e o que a Bíblia tem a nos responder sobre isso, que na verdade é a mesma mensagem que todas as pessoas tiveram acesso em todos os tempos, mas só que existem certas dimensões que nos fazem diferentes dos nossos avós. Hoje a gente tem problemas que os nossos avós nunca imaginariam ter. Sim. Os nossos filhos terão questões que nós não vamos entender. E isso cada vez é mais rápido, né? Cada vez é mais rápido, cada vez é mais intenso. Então, como que eu vou falar de Deus, na língua de Deus, com a cabeça de Deus, sobre a história de Deus, de uma forma a que o outro compreenda? É lógico que tem a ação do Espírito Santo, que convence o pecador do pecado, do juízo, da justiça. Mas também tem a parte cognitiva. A pessoa tem que entender razoavelmente o que é o que está sendo pregado. Né? Então, essa parte de Deus falar conosco e nós falarmos sobre Deus são duas coisas que precisam ter uma harmonia muito sincronizada, muito fina. Porque uma coisa depende da outra. Eu falar sobre Deus depende muito de Deus ter falado comigo de um jeito que eu poderia entender. E se Deus foi generoso o suficiente para falar comigo de uma maneira que eu entenda, eu também tenho que ser gracioso com o mundo a falar numa linguagem com categorias que o mundo está acostumado. Então, a gente precisa ter esse esforço de não tornar a palavra perfeita e eterna de Deus como algo sem sentido. Porque o grande problema não está na palavra de Deus. Está em nós que somos os mensageiros da palavra. Então, nós que erramos. A palavra nunca erra. Então, para nós não errarmos e não carregarmos essa culpa, que é uma culpa muito grande, a gente precisa estar muito atento, primeiro ao próprio ministrar do Espírito Santo em nossos corações por meio da sua palavra, e o direcionamento que Deus dá para diversas situações. A forma que eu vou falar para as crianças é diferente da forma que eu vou falar para os adultos, que é diferente da forma que eu vou falar com os viciados em algum tipo de entorpecente, etc, etc, etc. Então, resumindo, essa é a ideia que eu explorei aí na conferência e que na minha oração é que possa dar muitos insights para que os jovens que estão nos assistindo, a igreja de maneira geral, possa sentir que a palavra de Deus é algo muito mais próximo, muito mais parte da nossa rotina do que um simples livro que a gente abre quando vem na igreja. E eu acredito que para apologética, né, que é o mote da conferência, isso é fundamental, é essencial, é o mais importante, né? A gente saber transmitir a mensagem, né? Senão você não vai convencer, né? De defender a fé que você não consegue falar sobre ela. Uma notícia, uma boa notícia fora do contexto, ela não vai trazer cura para aquele contexto, né? Então ela tem que estar contextualizada a notícia, né? Para a pessoa entender que as dores que ela sente podem ser curadas por aquela notícia. Claro. Né? A gente tem que entender a mensagem que os concorrentes da fé eles promovem, ou contra a fé. Porque senão nós não temos base argumentativa para combater a ideia deles e para dialogar. Vocês pensam assim, nós pensamos assim. E dá a chance do terceiro que está vendo essa discussão escolher qual que é o correto. Se a pessoa foi iluminada pelo Espírito Santo, né, se tiver fé suficiente para crer, ela vai optar pela palavra de Deus. Não é questão de eu defender a fé. Ninguém precisa defender Deus. É isso aí. A palavra de Deus, ela por si só se sustenta. Mas a gente precisa criar meios para que as pessoas entendam, né? E que a nossa mensagem possa fazer sentido para a realidade deles. Para você, quais são os limites homiléticos, assim, da onde a mensagem pode
atingir e transformar, né? Porque naquele contexto, quando Pedro dá uma resposta certa sobre quem era Jesus, Jesus diz sim, só o Espírito poderia ter revelado para você isso. Então, para você, qual que é o limite homilético? E é difícil saber, né? Mas aonde entra a parte do espiritual e a parte homilética? Você sabe que a mensagem que você está pregando realmente teve a sua eficácia no poder do Espírito quando você vê que aquela pessoa que ouviu a mensagem está cada vez mais parecida com Jesus. Que entrou num caminho de discipulado sério. Você vê que há um crescimento em termos de maturidade daquela pessoa. Né? Ninguém que não seja movido pelo Espírito pode confessar que Jesus Cristo é o Senhor. Mas esse é só o começo. Confessar Jesus como Senhor é o começo da história. Você precisa fazer a sua vida se sujeitar ao senhorio de Cristo. Você precisa fazer, como Paulo vai dizer, morrer todas as suas paixões. Essa é uma ação santificadora do Espírito. E isso vai sendo constantemente alimentado pela palavra de Deus. Sim. A palavra de Deus vai confrontando a nossa vida, tanto as palavras que nós escutamos de forma audível, explicadas nas pregações, quanto aquela palavra que a gente lê durante o nosso momento devocional. Aquele é o nosso alimento e aquilo que está diante de nós tem que fazer um efeito. Se não fizer o efeito, ou a gente está errando errado, ou a gente está lendo errado, ou com má vontade, ou com outros motivos que podem ser motivos interesseiros, que podem ser motivos egoístas, e não com a motivação certa. A palavra de Deus corrige as nossas virtudes, corrige as nossas motivações para que a gente possa fazer todas as coisas convergirem para a glória de Deus e para a glória de Cristo. Então, o que faz da nossa mensagem ser uma mensagem efetiva é a ação transformadora de Deus em cada um. Essa é a parte de Deus. E para cooperar com essa ação, eu vou pregar da melhor maneira possível, da maneira mais fácil, da maneira mais didática, para que aquela pessoa não venha a deixar de crer porque eu preguei errado. Se for um empecilho, né? Uma pedra. Ou seja, uma pedra de tropeço. Aí que nós podemos ser pedra de tropeço. Que Pedro foi 5 minutos depois de... E a motivação de Pedro estava errada também. Né? Ele confessou movido pelo Espírito Santo, mas depois viu que Jesus veio com um papinho estranho, dá o dele morrer, e falou assim, não é isso que eu quero, né? Sim, caramba. Primeiro você confessa com a boca e depois você faz sua vida confessar também. A nossa vida é muito assim. Num segundo você tá todo gospel lá, aleluia, aleluiado. Aí no outro segundo você olha para suas paixões e interesses e você se transforma uma pessoa mais mesquinha e quer que Deus haja daquela maneira. É muito fácil essas duas coisas virem um na sequência do outro. Então o que corrige isso? É a ação da palavra nas nossas vidas a nos indicar o caminho correto, seguir Jesus Cristo, ser como Ele é, nos conformarmos aos seus ensinos e à sua imagem. Que a maior apologética, queira ou não, vão ser as nossas ações, né? Até o André falou isso um pouco aqui, né? A gente deve defender a nossa fé para nós mesmos primeiro, né? Para realmente viver aquilo que a gente acredita, senão a palavra que a gente falar não a Bíblia chama isso de testemunho. De testemunho. Sim. Então não adianta você ter uma ótima doutrina, mas só que de forma verbal, se a sua vida não combina com nada do que você está falando. Aí é pior, porque você tá denegrindo a glória de Deus com as suas ações. Melhor não falar nada. Só melhor ninguém saber que você é crente. Mas uma vez que as pessoas sabem que você é crente, você tem que ter uma vida, um testemunho digno do seu chamado como crente. Esse é o exercício apologético mais simples, porém mais básico que todos nós somos chamados a desempenhar. Que legal. E Paulo, você falou sobre que sua área de estudo foi no mestrado, foi as línguas originais, né? E para quem quer conhecer um pouco mais, para fazer uma leitura um pouco mais aprofundada, contextualizada, você acredita que procurar um conhecimento em relação a isso, a grego e tal, até eu vou fazer uma propaganda grátis aqui, o Iago do Dois Dedos sempre tá falando lá do curso dele grego simplificado, ele fala que o objetivo é que pessoas assim, que não são teólogos, possam realmente ter uma leitura mais aprofundada. Você acredita que isso é importante ou é muito erudito, talvez, para a galera da igreja? Não, é importante, eu acho que é importante. Tudo que estiver ao nosso alcance para nós conhecermos e entendermos com profundidade as Escrituras
é válido, né? O Iago tem o curso dele, eu tenho o curso meu. Aí já vamos fazer. Aí eu já falo do seu. Né? Que é melhor. Mas eu e o Iago somos amigos, então não tem problema. Mas você pode, né, fazer um jabá de graça. Entra lá em www.didascalia.com.br. Lá tem curso de grego. Mas o ponto é o seguinte: o ponto é que a gente pode perseguir o conhecimento, mas esse conhecimento sempre tem que estar a serviço do reino de Deus. Amém. Então, não adianta você ser um expert em línguas originais se isso ensoberbece o seu coração e faz de você um crente insuportável que senta no banco e fica criticando todo pastor que vai lá. Então, se for para ser assim, não aprenda. Seja ignorante. Pelo menos a sua ignorância vai te salvar. Mas o cara que aprende e fica toda hora fica criticando o pastor. A motivação tá errada. Né? Procura outra igreja, então. Deixa o pastor em paz. Vai pra Grécia. Ou abre a sua própria igreja. Acho que a solução mais plausível seria assim, tem uns irmãos que a gente tem que dar uma carta de liberação. Sim, assim, vai. Abre um ponto de pregação lá e vamos ver se você é tão bom assim. Né? Mas não. Teologia não é para nosso ego. Teologia é para a glória de Deus e para serviço da igreja. Se não passar por essas duas coisas, a teologia pode ter a casca de teologia cristã, mas é doutrina de demônio. Porque não edifica ninguém e destrói você. É verdade. Então Satanás sabe teologia muito mais do que qualquer ser vivo que passou, que está na terra, que vai passar. Ele sabe de tudo. Ele sabe a página e a referência. Mas ele deturpa tudo, né? Ele engana as pessoas. E ele usa contra o reino. Ele usa contra... Ele é sagaz. O cara é esperto. Usou até contra Jesus, mas não vai com a gente. O cara é esperto. Mas se a gente cai na mesma, a gente faz algo muito... Assim, é terrível isso, né? A pessoa se ensoberbece. A Bíblia fala para você ficar humilde, mas quanto mais teologia você aprende, mais você tá soberbo. Então alguma coisa tá errada. Com a palavra de Deus não é, então é com você. Sim. Tem que servir. Se o seu interesse é conhecer a Deus para servir a igreja, né? Para arrumar o banco da igreja, para dar um discipulado para o seu amigo, para conduzir a aula de escola dominical, para dar testemunho. Até para dar testemunho a gente tem que ter boa teologia para acreditar as coisas certas para as pessoas certas. Não vira o testemunho. Né? Então vira aquele negócio deprimente. Você tá lá ouvindo e quer que acabe logo. Você dá glória a Deus para acabar logo. Não é porque você tá feliz. No final do testemunho. Né? Então, assim, é muito tênue, entendeu? Muito tênue, tem um perigo muito grande. Mas o nosso mundo tá muito bom. Porque você pode ter acesso a qualquer tipo de informação de forma rápida, mas essa rapidez e esse acesso, quando se trata de teologia, que é um processo onde não somente o seu cérebro é tratado, mas sobretudo o seu coração. Então o seu cérebro pode crescer numa velocidade rápida, mas o seu coração pode estar minguado. E o coração demora para crescer. Vira um banco de dados. Vira um banco de dados. Então, se você não dá esse tempo de maturação, a teologia que você vai produzir vai ser invariavelmente uma teologia ruim, que vai rachar a igreja, que vai trazer problema pro seu pastor. Enfim, ninguém vai sair feliz com isso. Entendi. Caramba, essa do coração pegou. Rapaz, que tem de corte nesse episódio, meu Deus. Que legal. Ô Paulo, e em relação ao canal, qual que você tem bastante tipos variados assim, de conteúdo que você produz. Qual que você mais gosta de fazer lá? Assim? É conversa com a galera, tipo um podcast, assim? Eu gosto, numa época da minha vida, né, na pandemia, assim, eu fazia bastante entrevista com as pessoas. Mas o que eu mais gosto de fazer no meu canal é aquilo que dá menos visualização. Que é meio que refletir na palavra de Deus, né? Eu tenho um podcast chamado Um Capítulo por Dia, né, que tem em forma de vídeo e em forma de áudio. É a coisa que me dá mais prazer fazer.
Eu leio, e a proposta é essa, é um capítulo todo dia que eu leio, o capítulo todo, e que eu gasto 10 minutinhos para falar sobre o capítulo para você ler melhor e para você entender o que está acontecendo. Quase um Né? devocional Um, ali. um devocional um pouquinho mais turbinado, vamos dizer assim. Agora, em fevereiro, a gente vai retomar, depois das férias, no meu canal a gente vai começar a ler o primeiro livro de Samuel, né, do primeiro ao último capítulo. Então, isso me dá um prazer muito grande, né, porque é como se você estivesse lá sentando com a pessoa na sua frente e falando, vamos ler junto, vamos entender o que está acontecendo, vamos ver o que Deus quer de você, de mim, por meio desse trecho. São as coisas que me dão mais prazer, as coisas simples. Aí eu não preciso falar de grego, eu não preciso fazer slides mirabolantes. A gente fala do conhecimento que a gente tem, mas a gente fala do coração, daquilo que o Espírito Santo está ministrando naquele momento. Você traz muita coisa sua também, você está lendo um texto que aquilo falou com você primeiro, você traz aquilo, é uma experiência muito legal para mim fazer isso. E a produção de conteúdos, né? Falar sobre a Trindade, falar sobre grego, hebraico, tem um prazer que é diferente, entendeu? Um prazer professoral. Transmitir o conhecimento. Eu estou ensinando, né? Legal. Mas um capítulo por dia é aquele negócio, vamos crescer junto, vamos ler a Bíblia junto. Você não tem tempo de ler a Bíblia, então eu vou quebrar o seu galho, eu vou ler com você e eu vou refletir com você. Imagina isso, assim, é porque a gente às vezes não valoriza as ferramentas que a gente tem na mão, né? Mas as pessoas, vamos supor, 30, 50 anos atrás, vendo a sua referência numa cruzada, por exemplo. O cara tinha que esperar o ano inteiro para ver o cara passar e o cara falar por 1 hora e depois o ano que vem. Agora a gente tem a oportunidade de nossas referências, como você, como o Vitor. A gente tem essa oportunidade de estar diariamente ouvindo vocês como se estivesse dentro da casa da gente. Então, é um privilégio que as pessoas exploram um pouco, né? É por isso que o nosso mundo é um mundo bom. A gente fala mal do nosso mundo, mas em qual tempo da história a gente teve acesso a tanta coisa assim? Verdade. É que ter muito acesso a muita coisa também pode ter um lado negativo, porque isso nos cria angústia no coração. Ou uma necessidade de ter que consumir tudo para estar atualizado. Também, né? Sim, o excesso. Por exemplo, você vai lá zapear a Netflix. Nossa. Você fica lá 1 hora só para escolher o que A você pior vai coisa é ver. você ir sem saber o que você Então vai você assistir. assina para ficar zapeando o menu. Sim. E isso te faz mal. A liberdade não é tão boa assim. Assim, liberdade boa é ter 3 coisas você escolhe. É verdade. Agora você tem 1000. Até pra rolar todo o menu lá e ver tudo que tá lá, você já gastou a noite inteira e você dorme frustrado porque não conseguiu assistir nada E na que maioria você das quer. vezes, quando você escolhe, é um ruim. Porque ninguém indicou. E daí você coloca naquele aleatório, vem a Frozen. Você tem que assistir 2 horas de Frozen. Então a gente precisa de muito mais sabedoria hoje para num meio de assim, a gente tá vivendo uma loucura. Tá todo mundo gritando, todo mundo querendo falar alto, todo mundo querendo ser ouvido. Agora você tem que ver muito bem quem que eu vou ouvir, quem que eu vou procurar, o que me edifica e o que não. É uma responsabilidade muito grande que nossos avós não tinham. Pô, que massa. Cara. Oi, já que você falou isso, Paulo, eu quero dar liberdade. Eu sei que você tem o seu canal, mas eu sei indicar pra galera aí, pra galera jovem. Por exemplo, quero aprender mais sobre Bíblia, onde eu acho conteúdo, além do Paulo, claro, né? Talvez alguma vertente que você não atue muito, alguém que você possa indicar, seus amigos que você tem. Cara, assim, senão vão falar que eu sou sectarista, né? Que eu vou falar dos calvinistas, né? Mas, tipo, tem muita gente, tem várias pessoas no meio. O Gutierrez, por exemplo, é uma pessoa que fala muito em termos de teologia pública, né? A interação de fé com aspectos sociais da política. Então, é uma pessoa que merece muito ser ouvida, além de ser um pentecostal legal. Meu amigo também, por isso que eu estou indicando ele. O Vailate também, conteúdo finíssimo em termos bíblicos. Ele é especialista em Antigo Testamento. E tem as figuras carimbadas, né? Da internet, os grandes pregadores, né? Que você pode acessar. Não tem nenhum problema fazer isso. Eu acho que cada um tem o seu valor, a gente tem que ter maturidade para poder filtrar aquilo que é bom. A Bíblia fala para a gente reter o bom, reter aquilo que edifica. Fazer isso, não sei, né? Tem tanta gente com tanta coisa sendo produzida, né? Que eu mesmo não fico zapeando outros canais, né?
Porque eu não tenho nem tempo de fazer o meu direito. Sim. Então eu tento fazer às vezes o pessoal fala assim, Paulo, você podia ter feito desse jeito, né? Por que você não assistiu aquele cara que fez desse jeito? Eu falo, não tenho tempo pra assistir aquele cara, né? Produzir conteúdo não é fácil. Sim, né? nossa. Assim, tem gente que passa o dia inteiro ouvindo pregação. A única pregação que eu ouço mesmo, dando atenção, é a pregação do meu pastor, domingo. Eu não tenho tempo pra ouvir outras pregações. É perigoso também, se você ouvir muito, às vezes você vai mudando um jeito que é seu, né? Assim, eu tenho uma opinião muito grande, né, muito bem formada no coração. Quanto mais você sabe, a sua responsabilidade diante de Deus é maior. Então o cara ouviu. O cara ouviu 10 pregações, ouviu pra quê? O cara ouviu assim, o cara deixou lá Produção automática. o reverendo Hernandes Dias Lopes lá pregando e ele tá lá lavando louça. Né, só pra não ter o ruído do silêncio, né? Para que serviu aquela pregação? É uma responsabilidade. Agora você Cada sabe mensagem, de coisa que você vai ter que você vai ter que viver de acordo com aquilo. Então é muito melhor, às vezes, você ser assertivo. Cara, prestigie o seu pastor. É isso que eu quero falar para os nossos. Prestigie o seu pastor. Sabe? Prestigie o seu pastor. Não fala mal do seu pastor. É lógico que o youtuber vai falar melhor, por isso que ele está fazendo aquilo. Seu pastor, às vezes, é gente de outra geração, né? Tem contextos envolvendo, enfim, muitas coisas. Mas prestigie o seu pastor, dá atenção. É Deus falando com você naquele momento, você sentado lá, né? Prestigia, grava, ouve. Não fica comparando com um pregador famoso, porque pregador famoso é famoso pelos méritos dele e pela ação de Deus. Não tem que ficar comparando um pelo outro. De tanto a gente estar exposto a esse mundo mais amplo, a gente perde o prazer e a importância da igreja local. Quem vai estar lá na hora difícil não é o youtuber, Quem né? vai dar um conselho na sua família, né? Chama o youtuber pra oficiar um culto fúnebre que alguém morreu da sua família. O cara lá não vai vir, não. O pastor lá, da sua igreja que vai lá. De madrugada. De madrugada vai lá. Ele que te atende depois que você fez as besteiras. Ele que te atende, entendeu? É verdade. Então tem que prestigiar. Não trocar uma coisa pela outra. Tá muito bem firmado naquilo que é real e presencial, seja você membro de uma congregação pequena, seja você membro da sede, aquele é o seu contexto. É lá que Deus te colocou para servir, para você brilhar. Não fica iludido com as grandiosidades que o mundo da mídia apresenta. Porque muito daquilo é estereótipo, né? Eu produzindo conteúdo no meu canal. Eu falo de um jeito que eu não falo com a minha esposa lá no vídeo. Né? Senão minha esposa me coloca pra fora. Né? Tipo, você tá me ensinando agora? O que tá acontecendo? Então, aquilo não é a vida real, entendeu? É lógico que a gente tá falando sobre Deus, tá falando sobre coisas verdadeiras, mas é uma função que você tá assumindo naquele momento, que é diferente do dia a dia com os irmãos, sair para comer pizza, né? Sair para chorar junto com o pastor, pedir ajuda para ele, ouvir a palavra, você aconselhar os outros. A gente tem que ser muito mais analógico em certas coisas do que apostar todas as fichas no digital. Quando a gente vê assim, até é claro que daí numa dimensão, né? Guarda as proporções, né? Mas quando alguém, por exemplo, invade um colégio e mata as pessoas lá dentro, sempre que vai investigar, é uma pessoa que acabou se desconectando da realidade. Ele passou tanto tempo isolado, sozinho, no mundo digital, na maioria das vezes, que ele se desconecta da realidade, né? E a gente tá num nível mais baixo, às vezes acontece isso. A pessoa começa a viver o mundo ideal da internet e no dia a dia ela se desconecta totalmente do outro, do amor ao próximo. Ela tá ouvindo sobre Jesus, sobre o amor, mas ela não consegue aplicar no dia a dia, porque ela tá nesse mundo das ideias, do digital, das nuvens, né? Da fantasia. Da fantasia. Da fantasia. Então, isso é uma realidade. Uma coisa que eu queria saber de você, que eu sempre pergunto para todo mundo que vem, que tem livros, no caso, né? Qual é o seu modo de escrita? Como você escreve o livro? Como você começa? Qual é o seu processo, né? Eu sou uma pessoa extremamente desorganizada nesse sentido. A pessoa fala assim, Paulo, você tem um método de leitura? Eu falo, não tenho. Eu só leio. Né? Não sei nem o que é ler com atenção. Né? Eu faço anotação e tal. Livro, não sei o quanto as pessoas pensam sobre isso, mas geralmente as pessoas têm uma visão assim romantizada.
né? Não, você tá lá no lugar Sentou. paradisíaco, com a o pena na mão. laptop, Pega a pena. né? Deus vai falando com você, você vai só dando lugar para Deus. Aí vem um café bom, tal, aquele negócio. Não é assim. Escrever é um parto. É difícil, é sofrido. Você escreve 2 páginas, você lê e você fala assim, que porcaria. Tem que consertar, tem que... o meu livro, por exemplo, Deus Falou na Língua dos Homens, o meu editor sabe, passou por várias mudanças. Tipo, eu não gostei dessa palavra. Eu vou reescrever. Se você não fala, chega, não vamos mexer mais e vamos publicar, você vai ficar mexendo a vida inteira naquilo. Então é um processo sofrido, demanda muito tempo, muito esforço. E no Brasil é aquele negócio, né? Livro não dá dinheiro. Então você faz por missão. Você faz para edificar. Então, e mesmo sabendo disso, tem uns endemoniados que ainda falsifica e publica PDF, e fica com os PDF lá nos grupos lá, né? Essa é outra história. Vigia os irmãos da igreja aí compartilhando PDF de livro aí, ó. Depois não é abençoado e não sabe por quê. Brincadeira, tá? Os caras ainda, você vai ver uns livros assim, históricos, assim, aquele livro que todo mundo fala, é referência. Aí vai na Amazon, tá R$20, um conteúdo top, denso, que muda a vida bem da pessoa. diagramado. E o cara ainda baixa e dá de graça do PDF. Muito sacanagem. Vai entender um negócio desse. Mas é sofrido. Depois que você vê o resultado na sua mão, ainda assim você fica insatisfeito. Né? Você fala assim, poxa vida, eu poderia ter melhorado aqui. Por isso, o que eu faço? Eu não toco mais no livro. Porque se eu pegar para ler, eu sei que eu vou ficar frustrado, né? Porque você tem um ideal, aonde eu quero. Você tem o ideal da perfeição, mas nunca vai ser perfeito. Então tá lá, eu tenho o meu exemplar lá todo riscado, né? Aí eu podia ter movido aqui, e eu deixo fechado lá para um dia, né? A gente vai chegar a 4 anos do meu primeiro livro, daqui a algum tempo a gente faz uma revisão, uma ampliação, sei lá. Aí a gente pensa, mas dá trabalho, irmão, dá trabalho, é uma missão mesmo. Eu converso às vezes com o Luizão, né, do Marandás, e ele é o nosso Megamente, né, o nosso computador aqui da igreja. E ele tem a dificuldade dele é justamente essa, ele é muito perfeccionista. Então eu vi falando, Luiz, tem que escrever um livro, mano, você tem muito conteúdo. Mas, velho, eu fico numa página 3 meses, eu não consigo sair, eu fico arrumando. O perfeccionista sofre, ele sofre. Alguém que passou aqui no MJCast, não lembro, que fala que o livro nunca tá oficialmente terminado. Não, se você não escolher publicar, você não acaba nunca, né? As pessoas leem e falam assim, nossa, que legal, mas o autor vê assim, nossa, merece um volume 2, ou vamos escrever de novo porque tá ruim. E qual que foi o segundo livro, Paulo? Grego Diário. Grego Diário tem uma pegada diferente, que é uma pegada mais focada em quem conhece um pouquinho do grego, né? Então eu pego 70 versículos na língua original grega e eu faço eu destrincho, né? Eu falo os vocabulários, explico como que é a gramática e eu faço uma parte devocional lá. Porque, como toda língua, se você não usa, você perde. Então, os pastores, os seminaristas que um dia aprendem, depois de aprender, esquece. Por quê? Porque não usa. E esse livro, Grego Diário, é uma tentativa de trazer o grego para um pouquinho mais perto da vida dos pastores. Então, não é um livro para todos, né? Para massa. Dá para entender, mas é mais nichado para aqueles que querem. A sua fluência no grego é só de leitura ou você fala também? Não, só de leitura. Por quê? Porque o grego no Novo Testamento, na sua forma falada, já se perdeu como língua, vamos dizer assim, comum, como língua falada do cotidiano. Lógico que tem pessoas que falam como se fosse, né? Mas é um conhecimento muito mais instrumental do que falado. A mesma coisa do hebraico. O hebraico bíblico não é o hebraico que se fala nas ruas de Jerusalém. Se for para Grécia? Para Grécia é totalmente diferente, porque já passou por várias mudanças e é um grego totalmente, assim, totalmente não. Assim, 80% diferente. Eu vi um vídeo esses dias de uma pessoa falando com as gírias que tem no Brasil, acho que ela era do Rio Grande do Sul. Eu falo, se o cara um americano estuda a vida inteira português, vem pro Rio Grande do Sul, por exemplo, ou pro Paraná, o cara não entende nada do que ele tá falando. Né? Quase um dialeto. Né? Quase um dialeto. E no mundo antigo tinha muito isso, porque não tinha uma conexão das pessoas. Então tinha vilarejos lá que vivia muito bem entre eles e nunca tinha contato com outro vilarejo. Então desenvolvia formas comuns
e peculiares de fala, tipo dialeto. De linguagem, né? Então, o mundo antigo não era comum no sentido de todo mundo falava uma só língua, de um só jeito. Não, dependendo do lugar, tem variações. Que legal. Ô Paulo, a gente já, para não segurar também você muito, né, que você vai ministrar ainda, para quem tá assistindo já ministrou, mas eu queria que você falasse, tipo assim, de repente, algum erro que a gente interpreta muito, você vê muito comum nas igrejas, dessa questão do grego. Pô, a gente lê de um jeito aqui e a intenção do autor era totalmente diferente. Algum que é muito comum aí, que você pode falar? Por exemplo, que igreja no grego é eclesia, né? Aí vem aquela falácia, não, porque eclesia é formado por uma preposição ek e a sua forma e o sufixo kletos, né, que é ser chamado para fora, né? Todo mundo já ouviu isso daí. Não tem nada a ver, né? Tem nada a ver, né? É uma palavra que calha de ser dessa forma, porque antigamente, efetivamente, deve ter tido uma junção de um prefixo e um sufixo, mas que significa simplesmente ajuntamento, congregação. Desculpa quem quer ficar no bebedouro lá fora. Tem nada que ser chamado pra fora. O cara nem dentro vai querer ficar fora. Então, outra que é de crente mesmo. O amor ágape é o amor de Deus, né? Assim, depende, Tem casos em que o ágape é usado para expressar amor fraternal, né? Quando diz que Jonatas amou Davi, é ágape que está lá, né? A forma do ágape. Então, Jonatas não é Deus é um amor. Dependendo do contexto, o que determina o sentido de uma palavra, muito mais do que o seu significado imediato no dicionário, é o contexto onde está, né? Você fala banco. Que banco? Aqui tem manga, manga, né? E várias outras palavras que se você só pensar assim e jogar no céu assim, não significa nada, né? Então, tem certas coisas que os crentes inventam para deixar o evangelho mais chique. Não precisa de nada disso. Aí elabora uma palavra, uma mensagem inteira em cima disso. Não tem fundamento nenhum. Assim, vai edificar? Vai edificar. Né? Deus é muito misericordioso com os pregadores. Com os nossos erros, né? A gente fala de um jeito, Deus vai lá e no coração arruma, entendeu? Ele fala, nossa, por que eu fui prometer que a palavra não volta vazia? Agora eu vou ter que dar um jeito. Aí às vezes a gente ora assim, Deus, eu falei tanta besteira nessa pregação, apaga isso no coração. Né, da memória do coitado lá que teve que ouvir isso. É igual o MIB, tem que... a canetinha. O evangelho a gente tem pregado da forma mais simples possível. Ficar recorrendo a essas coisas, assim, é legal quando é a verdade. Quando a informação procede. Quando a informação é errada, fica ridículo, entendeu? Porque quem sabe tá lá embaixo rindo de você. Porque não é isso. Então, é melhor não falar dessas coisas. Vai no português. Ou se é profundo de uma vez ou não usa. Né? Falando em português, o povo já não entende direito, né? Porque o diabo não deixa, porque a nossa inclinação pecaminosa não deixa a gente ouvir a palavra de Deus com toda atenção. Você vai enfiar outra língua lá dentro para quê? A expressão falando em grego deve ter nascido em alguma assembleia. Quem sabe mesmo é aquele que explica o que significa. Sem a pretensão de usar certas terminologias para trazer o holoforte para si. Então, a explicação mais simples, mais básica, é a melhor explicação. Tem muito rodeio, porque o negócio tá meio a motivação tá alguma coisa errada. Não vou falar, mas pode ter algum ruído no meio, entendeu? Quer parecer mais que a palavra, às vezes. Pode ser que isso seja a realidade. Todo pregador faz isso em algum momento da sua pregação. Eu acho que uma das coisas que é difícil é você ter que fazer um estudo exaustivo, gigantesco e trazer uma coisa assim. Mas é aquilo que eu falo para os pregadores. Não precisa falar de tudo que o texto fala. Senão... Né? Você tem um propósito para pregar aquela pregação. Usa o texto, se baseia no texto para ser assertivo naquilo. Você já tem pouco tempo lá, né? Então tem que ser muito sábio, entendeu? É uma responsabilidade muito grande falar em nome de Deus e a sua palavra. Tem que elaborar a ideia central do texto, né, Cleber? Pastor Cleber chegou aqui. Chegou para dar uma olhada, tá tudo certo, estamos tratando bem nosso convidado aqui. Rapaz, quando ele chega, tá na hora, hein? Eita. Vamos fazer aquelas perguntas finais para ele? A gente não fez para nenhum convidado da Apollo, mas acho que o Paulo vai ser massa. Pode ser? Massa.
Paulo, você aí que já é de família antiga na igreja deve ter tido muitas experiências peculiares. A gente faz uma pergunta aqui no MJCast da experiência mais engraçada que você já teve num contexto de igreja. Pode ser mais de uma, se você lembrar. Aí vale, assim, você pregando, visita, evangelismo, o que for. Assim. Alguma senhora tropeçando, que é sucesso. A gente já teve aqui ponte da irmã caindo no meio da oração, tudo escuro, tendo que procurar. Copo quebrando no púlpito, calça rasgando. Bêbado comentarista. Bêbado comentarista no meio da mensagem. Cachorro que tomou Rivotril. É verdade. Tem vários assim... Não é engraçado, né? Mas tem umas cenas assim, tipo... É engraçado depois, né? Mas a gente tinha um trabalho A gente abriu uma congregação e tal. E aquele negócio, congregação no início é só glória, né? Aí um bêbado entrou no meio do culto. Aí começou a zoar tudo, cara. Começou a zoar, começou a levantar a mão, fazer pergunta no meio da mensagem, sabe? Aquele negócio que você não quer nunca. O bêbado tava lá, tipo, soltando as frangas dele. Aí a gente teve que mandar ele correr e tal. E foi assim, a cena foi meio cômica, assim, do jeito que ele foi enxotado pra fora, né? Mas teve uma coisa, assim, na época que a gente era mais do fogo, assim. A gente foi pra uma vigília, né? Alguma coisa assim. E o pessoal tava com aquelas vibes lá de fazer ato profético, sabe? E o tema lá era derrubando muralhas. Então você já viu, né? Dar volta no Monte de Cá, ao redor de Monte de Cá. Aí todo mundo lá dando volta, né? Pelo Senhor marchamos sim e tal. Aí chegou um tempo assim, e a minha, eu já fui ministro de louvor, então era a minha banda que tava conduzindo e a gente tava tocando. O nosso general é Cristo, tal. E tipo, o lugar era grande, não tava com retorno suficiente. Aí no meio do louvor o pessoal começou a gritar assim: Deus é fiel, Deus é fiel. E eu lá assim, nossa, que legal, né? Eu vou puxar também, eu vou juntar minha voz ao coro. Mas eu não ouvi que era Deus é fiel. Aí eu comecei a gritar meio assim: campeão! Campeão! Aí todo mundo olhou assim, né? Os mais espirituais se tocaram. A gente tá falando de Jesus. Aí os meus amigos perceberam que eu tava falando coisa estranha. Não é nem língua estranha, era coisa estranha pro momento inapropriado, cara. Campeão é bom, hein? Aí os meus amigos, sempre que me vê, nunca deixa passar isso daí. Agora o Brasil inteiro tá sabendo dessa. Todo mundo sabe que você é campeão. Exclusivo, né? E aí uma coisa que a gente não entrou não sabe o cara era ministro de louvor. Vai ter que deixar essa pra segunda parte Vai da ter que resenha, quando ele deixar. voltar pra Londrina. Já. Eu deixei de ser porque é mais legal ser pregador. Dá menos trabalho. Aqui, ó, vai ministrar, né? Daqui a pouco nós tá lá ministrando. Aí, ó. Vai, Eu acho que dá mais trabalho ser pregador. A gente sempre faz outra pergunta que é sobre experiências, né? Então, qual foi a maior experiência assim que você já teve sobrenatural com Deus? Cara, a maior experiência que eu tive com Deus... Eu já vi muita coisa, né? Eu já vi pessoas dos mais variados tipos de situações endemoniadas e tal. Mas eu acho que a experiência mais marcante para mim... na minha igreja de origem, nós tínhamos um grupo de amigos e esses amigos eram todos muito errados, né? Eu nunca fui assim, nunca fui errado desse jeito, né? Mas pessoal, não é que o pessoal era barra pesada, o pessoal era muito zoeiro, levava tudo na zoeira e as coisas de Deus eram levado muito assim na sacanagem, entendeu? Aqui não tem isso, né? Não, é tudo sério aqui. Aí um dia, né, assim, depois de um acampamento que eles foram, todos eles voltaram convertidos. Assim, um cara que nunca falava de Deus, depois de ter voltado do acampamento, me ligou assim: poxa vida, eu me converti. E eu assim, tá Dá bom, 2 tá, meses. tá bom, você tá me tirando, você se converteu, né? Você se converteu? E de fato, né, eu acho que as maiores experiências de milagre de Deus que eu experimentei na minha vida foram pessoas que eu achava improvável serem alcançadas por Deus e que Deus fez questão de alcançar para provar que Ele é que manda nas coisas. Então, assim, milagres extraordinários, eu já vi bastante. Né? Eu já vi gente sendo curada, já vi AIDS sendo curada, muitas coisas assim, mas isso
isso não fica como uma recordação marcante na sua vida. Mas quando você vê alguém perto de você, que você tem certeza que vai para o inferno, e que Deus faz ele dar meia volta e converte o caminho dele, e ele se transforma numa pessoa abençoada, até hoje firme, você fala assim, poxa vida, esse Deus é verdadeiro mesmo. Esse Deus, ele age de maneiras misteriosas, e ele gosta de nos surpreender. Então a vida é boa, porque sempre a gente tem a oportunidade de ser surpreendido por Deus, em todas as coisas. Então acho que o maior milagre sempre é a conversão, especialmente a conversão das pessoas queridas e próximas. Então, isso não é papo, não é conversa fiada, não. São experiências bem marcantes que eu levo dentro do meu coração. Glória a Deus, que isso. Que papo, hein? Que papo, Paulo, maravilha. cara, obrigado demais Obrigado, pela uma sua honra, presença. viu, conhecê-lo. Reforçar, né? Como eu falei no começo, é uma honra te conhecer. Igual a gente sempre fala no podcast, né, João? A gente não tem a dimensão, quando a gente tá nessa mesa, da galera que tá passando por aqui. Claro, jamais para nossa glória, mas assim, é o privilégio que a gente tem de bater esse papo. Então, é um privilégio. Então você sabe que cada privilégio que ele fala, eu tenho que depositar um pix pra ele, né? Foi combinado, né? Agora ele quebrou. Foi um privilégio. Um privilégio. Muito privilégio. É uma privilégio. alegria estar com vocês, que Deus abençoe todos vocês, a igreja aqui, e tamo junto. Tamo junto. Que seja a primeira de muitas, De né? muitas, Resenhas se que a gente Deus vai Só ter. chamar. Se Deus quiser. Agradecer toda a galera que tá aqui, Arthur Fiuza, Cá, Tiagão do Cetro. Vocês já viram no começo aí do episódio o que o Cetro tá oferecendo, tá apoiando esse episódio aqui, Demais. especial, os episódios da Apollo. E Então, pra quem segue a gente aqui, tem desconto. tem né? um desconto. Então, 20% na pós-graduação. Então, vai lá. A gente falou as informações certinhas no começo do episódio. Se você perdeu, volta aí pra você ver tudo certinho. Vai estar aqui na descrição as informações pra você se aprofundar. Deu aí. a louca no gerente, né? Porque Deu a louca hoje no ele gerente. vai até sortear um curso completo na Apollo nossa aqui, pra quem veio, Já né? sorteou, então. Já sorteou, era, no então. caso, né? Já era. Já foi. Mas o bicho tá... É brabo. Rapaz. Agradecer o Tiagão, Lisboa, que tá aí, pastor Cleverson, Tamo que junto. né, é o cabeça aí da Apollo 24, que proporcionou a gente estar Minha aqui esposa, também. que se eu não falar, Eu falei, dormir mas eu sei no que ia falar sofá, dela. né? Obrigado por ter vindo. Ah, entendi. Ela entendi. dormiu no sofá. Eu vou dormir Se não no sofá. falar dela. Ah, tá. É. Ontem Que é mais ela tava perigoso dormindo ainda. no sofá que tem fotos. Ela veio acompanhar, E dormir. veio dormir. Com a cara Vigia, amassada. irmão, vigia. E agradecer você que acompanhou a gente até o final. E se você veio até aqui, deixa a hashtag #campeão pra saber que você assistiu até o final. Beleza? Pra saber. E a galera vai ver um episódio com o Paulo, um monte de campeão. Vai falar, não, tem que assistir Mas isso tem aí que pra colocar mim. o escudo São Paulo, tá? Aí ficou melhor Aí foi ainda. bom demais, essa foi boa. Essa é essa top foi boa. demais. É isso aí, galera. Se inscreve, compartilha com todo mundo e deixa seu comentário aí, não esquece. Isso aí. Que ele cresça, E a gente diminua. principalmente a barriga, né? Tamo junto, galera. Valeu. Tchau, pessoal. Valeu.